aula de hoje é a ideia de números inteiros ou chamado números negativos, que dá na mesma coisa. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e vamos para a nossa aula de hoje, certo? Números inteiros, que é a mesma coisa dos números negativos. Você já estudou o conjunto dos números naturais, que são todos aqueles números que começam do zero e vai até o infinito. O conjunto dos números inteiros engloba tanto o conjunto dos números naturais, do zero até o infinito, isso positivo, como do zero até o infinito, quando os números forem negativos, né? O seu número oposto sempre sendo negativo. Então vamos lá, a ideia de números inteiros ou negativos. Então, o conjunto dos números inteiros são formados por números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é indicado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito, ou seja, não tem fim. E pode ser representado pela seguinte letra, né? A letra Z, que é o conjunto dos inteiros, ele vai começar lá no infinito, né? O infinito negativo. Então vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, que é o número neutro, 1, 2, 3 e também segue para o número infinito. Essa é a forma de você conhecer o conjunto dos números inteiros pela letra Z. Então aí a gente tem o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito e pode ser representado da seguinte forma, como a gente já conheceu na tela anterior, né? A letrinha Z, que indica número inteiro ou negativo, começa no infinito, né? Os números não têm fim, tanto positivo ou negativo, então menos 3, menos 2, menos 1, o número 0 que é neutro, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, infinito. Então aqui você pode ver a reta numérica. De um lado, você vai conhecer os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim infinitamente. Ou seja, desse lado é o lado dos negativos e do outro lado são os lados dos positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e assim infinitamente também da mesma forma. A gente vai conhecer aqui um pouco da história e dos conceitos que envolvem a ideia de número inteiro ou negativo, certo? Então, ideia de números negativos e positivos. Aqui a temperatura está a 10 graus positivo. Aqui a temperatura está a 10 graus negativo. Então você pode ver que a pessoa A está a 10 graus positivo e a pessoa B está a 10 graus negativo. Então, mais 10 graus, a numeração é positivo, mais, e o número, no caso, 10 graus Celsius. E quando ele diz a temperatura está a 10 graus negativo, então é menos 10 graus, e você pode ver, né, 10 graus acima do zero é positivo, abaixo do zero ele é negativo. Então, dando aí uma ideia aí da história dos números inteiros, os números negativos apareceram pela primeira vez na China Antiga, em um livro chinês cuja forma mais antiga da dinastia Han, de 202 a.C. até 220 a.C., mas que pode ter material ainda mais antigo. Neste livro apareceram dois tipos de contadores, os vermelhos e os pretos. Os contadores vermelhos eram usados para representar os números negativos, já os contadores pretos para representar os números positivos. Embora os chineses usassem os números negativos, eles não aceitavam a ideia de um número negativo, podendo ser a solução de uma determinada equação, como você também vai estudar ou já estudou nos nossos vídeos aqui no nosso canal Mentalbox. Então, na Índia, os números negativos foram descobertos quando matemáticos indianos tentavam formular um algoritmo para resolver as equações quadráticas. A aritmética sistematizada dos números negativos aparece pela primeira vez na obra de Bahamut. Nesse país, o
o papel dos números negativos na resolução dos problemas matemáticos que tratavam de dívidas era bem entendido e regras mais consistentes para sua utilização foram formuladas. Foi a partir de então, né, que os números negativos começaram a ter uma ideia mais de valor e de importância. Então, aqui você pode ver, né, a reta numérica. A reta, você já sabe, também tem esse vídeo para você assistir retas, né, sobre retas. Vai iniciar no infinito e vai findar no infinito. Então, ela não vai ter começo e nem fim. Porém, no meio da reta, a gente pode localizar o ponto neutro, que vai dividir essa reta em números positivos e em números negativos. Você observa o seguinte: todo número positivo vai ter um número equidistante, ou seja, na mesma distância de um número positivo tem o seu negativo. Então, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, mais 4, menos 4, mais 5, menos 5, certo? Essa é a ideia de você compreender como é que se equilibra a reta numérica. Sempre vai ter o seu lado negativo, infinito, e o seu lado positivo também, infinito. Essa é a reta numérica. Reta numérica do conjunto dos números inteiros é infinita, como você, né, aprendeu aí. Representamos essa ocorrência localizando uma seta nos dois lados da reta. Então você pode ver que vai ter infinito e infinito, e no meio você vai localizar o número zero, certo? Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero, ou seja, vai ter o zero no meio, de um lado vai ser os positivos, do outro lado vai ser os negativos. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta e os negativos do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor termo numérico para o maior. Como, por exemplo, você está vendo aqui, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e assim infinitamente. Você vai compreender que desse lado direito vai ser o conjunto, aliás, vai ser os números positivos. Então, letra Z, 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. A ordem crescente, sempre quem está mais próximo do zero, ele é maior. 0 e 1, quem é maior? 1. 1 e 2, quem é maior? 2. 2 e 3, e assim sucessivamente. Então, 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3, 3 é menor do que 4, 4 é menor do que 5 e assim sucessivamente. Do lado direito, quanto mais distante do zero, maior é o valor da localização desse número, certo? Já os números do lado esquerdo, da reta, são organizados de forma decrescente, isso é, do maior para o menor. Aí você me pergunta, número 5 é maior do que número 1? Não. Você observa o seguinte, no lado esquerdo você vai ver que é decrescendo. 0, DV1, DV2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Essa é a ideia. Quanto mais distante do zero, menor o número fica, porque o número está na sequência decrescente do lado negativo. Então, dos lados negativos, quanto mais distante do zero, menor o número fica. Por exemplo, menos 100 e menos 1, quem é maior? Aí você já me responde que menos 1 é maior do que menos 100. Porque é melhor que você deva R$1 do que R$100. Essa é a compreensão da lógica de você compreender os números negativos dos números inteiros, do lado negativo. Como você vê aí, né? O número sempre mais distante do zero, ele é menor. Em relação aos termos negativos, podemos classificá-los ainda de mais negativo ou menos negativo em relação ao zero. Nessa questão aqui, você vai compreender o seguinte: quando ele é menos negativo do que o menor negativo, porque quando envolver dois números negativos, você vai compreender quem está mais próximo do zero, isso na sequência numérica
do 0 ao infinito. Por isso que ele fala o número, por exemplo, menos 5 é mais negativo em relação ao número menos 1. Quem é maior, menos 5 ou menos 1? Aí você me responde quem está mais próximo do 0, menos 5 ou menos 1. Aí você me diz, é lógico que menos 1 é maior do que menos 5, certo? Isso acontece porque o menos 5 está mais distante do 0 na reta numérica. O número menos 2 é menos negativo em relação ao menos 4. Isso acontece porque o menos 2 está mais próximo do 0. Consequentemente, menos 2 é maior do que menos 4, porque menos 4 está mais distante do 0, né? Se você observar, menos 4 e menos 2 na localização na nossa reta numérica, você vai ver que o menos 4 é mais distante. Veja a representação da reta numérica dos números inteiros. Então, o maior número que ele está dizendo aqui na reta numérica é o número 8. Lembrando que os números negativos não tem fim, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Eles são finitos, eles são infinitos, ou seja, não tem fim. Nessa nossa sequência, que começamos do 0 até menos 9, o maior número que é mais distante do 0 é menos 9, ou seja, é menor do que qualquer outro número equidistante do 0. E o mais 8 é o maior, né? Porque do lado dos positivos, quanto mais distante ele fica, maior é o seu número. E do lado do negativo é o contrário. Quanto maior o número mais distante do 0, menor ele vai ser classificado. Ao observar todos os termos de uma reta numérica, é possível concluir que a ordem geral da reta é crescente, pois os números são organizados do menor para o maior. Na imagem da reta acima, temos que menos 9 é o menor número representado. Na reta numérica, que mais 8 é o maior. Para praticar um pouco os conceitos, faremos alguns exemplos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que nessa reta numérica é crescente, porque vai começar por um ponto do recorte que você ou considerou, como por exemplo a gente vai considerar o ponto menos 9, aí ele vai crescendo, né, que é a ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Ele começou no recorte negativo menos 2 e foi até o mais 8, isso fazendo a classificação apenas do menos 9 para o mais 8. Sabemos que a reta numérica iria menos 10, menos 11 até infinito, e do 8, mais 9, mais 10 e assim sucessivamente também positivo, certo? Nessa ideia você vai compreender. Como a gente vai ver aqui nos nossos exemplos, organize os números do conjunto A na reta numérica. Então eu tenho o conjunto A, menos 2, mais 6, menos 9, mais 8, menos 1, mais 5, 0 e menos 3. É claro que você vai classificá-lo de acordo com a sequência do menor para o maior. Dentre eles, desse conjunto, qual é o menor? Ou seja, qual é o número que está mais distante do 0? Então você vai ver que é menos 9, menos 9. Depois, menos 8. Depois, tem mais algum número negativo? Menos 8, menos 2. Menos 2, menos 3, né? Menos 9, menos 8, menos 3, menos 2, menos 1 e 0 são os números aqui negativos do conjunto A que ele apresenta aí. Depois ele dá mais 5, mais 6 e mais 8. É óbvio que você vai botar na sequência numérica, considerando os outros espaços dos outros números já existentes na reta numérica e considerando, ficará dessa forma a classificação desses números na reta numérica. O nosso segundo exemplo, as temperaturas na maior parte dos países é medida em graus Celsius. Existem alguns países que são muito frios, como Islândia tem temperatura que chega a menos 40 graus Celsius. Mongólia, com temperatura que chega a menos 20 graus Celsius. Canadá, que chega a apresentar de noite
a temperatura de 39 graus Celsius. Groenlândia com temperatura de até menos 9 graus Celsius. Então, organizando aí essas temperaturas, você vai ver aqui, né, no gráfico. Então, me diz aí, né, na compreensão, Canadá, menos 39 graus Celsius. Islândia, menos 40. Mongólia, menos 20 graus. E Groenlândia, menos 9. Certo? E você vai colocar nessa disposição por quê? 0 grau, menos 5, menos 9, menos 10. Se tivesse, por exemplo, menos 15, seria um pouco abaixo de 10 e um pouco antes de 20, então menos 20. Menos 30, menos, só para classificar o Canadá, que é próximo de 40 graus. Então, nessa escala aqui de temperatura de 0 a menos 40 graus Celsius, você pode classificar tais temperaturas que foi apresentada aí na sua questão. Aí ele pergunta o país mais frio, é a Islândia, é óbvio que é o mais distante do zero, né? É a mais distante do zero, o país menos frio. E em relação a esses países, você pergunta, dentre eles, qual o menos frio, né? Que todos estão numa temperatura abaixo de 0 grau, mas observando os menos frio, ou seja, mais próximo de zero, você classifica a Groenlândia, que tem menos 9 graus Celsius, certo? Observe os números abaixo e utilize os símbolos de maior ou menor para estabelecer as seguintes relações. Então, é claro que você compreendeu o seguinte. Historicamente, na nossa matemática, a gente vai observar o seguinte, sempre classificou como se o símbolo está voltado para cá, seria menor, ou voltado para lá, seria maior. Na verdade, você vai observar o seguinte, toda vez que o símbolozinho estiver aberto para o número, ele está maior. Toda vez que ele está fechado para o número, ele está dizendo que ele é menor. Então, aqui, menos 5 é menor, que está fechado para 5, é menor do que mais 3. 0 é maior que menos 4, então está fechado para menos 4, então 0 é maior. Mais 100 é maior que menos 100. Menos 1 é menor do que 0. E 10 mais 10 é maior que 15, certo? Sempre aberto o símbolozinho para o número que é maior e está fechado para quem é menor. Essa é a consideração do que você vai compreender. Então, assim, nesse contexto dos números inteiros ou negativos, a gente tem alguns conceitos a ser considerados, né? Como você observa aí. Conceito 1, se você tem um crédito no banco, se tem um crédito, você pode ter dinheiro no banco, você pode fazer um empréstimo, você está positivo. Agora, se você tem um débito, você está devendo. Então, crédito positivo, débito negativo. Outra coisa, acima do nível do mar. Se eu estou numa montanha acima do nível do mar, o mar está aqui e eu estou aqui na montanha, eu estou acima do nível do mar. Então, se eu estou acima do nível do mar, isso é positivo. Agora, se eu mergulho no mar, na profundidade, isso é negativo, certo? Então, acima do nível do mar, positivo, abaixo do nível do mar, negativo. Ou, quando ele fala na profundidade, fulano de tal, menos 30, né, metros dentro do mar, você já está negativado, porque você está abaixo do nível do mar, ou seja, está abaixo do continente. Se você for subir no elevador, andar acima, se eu estou aqui no térreo, eu pego um elevador ao 10º andar, então estou acima do nível, né? Então, se eu estou acima, andando acima, é positivo. É claro que, às vezes, os prédios têm a sua garagem que está abaixo do térreo, então é negativo. Então, abaixo, andares acima, positivo, andares abaixo, negativo. Outra coisa, toda vez que você classificar na história, seja da matemática, seja em qualquer história, se falar antes de Cristo, você está classificando negativo aquele número. Pós-Cristo,
você está classificando ele também positivo, certo? Como a gente vai ver alguns exemplos aí, números negativos. Por exemplo, a Fossa das Marinas, localizada no centro do Pacífico, possui 11 mil metros de profundidade em relação ao nível do mar. Esse ponto mais profundo no nosso planeta Terra. Então aqui, né, as Marinas ficam aqui nessa depressão. Aqui está o oceano, possivelmente aqui está o continente. Quem mergulhar nessa profundidade está em temperaturas ou em relação ao nível do mar está em números negativos, certo? Da mesma forma, nível do mar. Então, se você estava mergulhando e subiu a montanha a 8.848 metros, está acima do nível do mar. Está aqui o mar, como vocês podem ver, acima do nível do mar. Está positivo, então esse número, 8.848 metros, seria positivo, ou seja, mais 8.848. No nosso caso anterior, né, que eu disse que é 11 mil metros, seria menos 11 mil metros, porque está abaixo do nível do mar. Essa foi a nossa aula. Ideia de números inteiros e também números negativos. Aula importante, onde você pode compreender, né, desde o seu cálculo de dinheiro, de temperatura, tudo que envolve números positivos e negativos na nossa sociedade. Um abraço e até a próxima.